Oi, tudo bem, né? Pronto. Vamos para a nossa disciplina de arte, tá? Vamos para a correção e depois para o conteúdo novo, que é a matéria literária. Vamos falar sobre a matéria literária. Então, vamos primeiro para a correção, tá? Olha se vocês fizeram. A primeira é uma narrativa da história de O Patinho Feio. Se necessário, faça a leitura dessa história, né? A leitura, né? Ouvir ou você mesmo ler, que é muito fácil o acesso à história do Patinho Feio. E depois colocar aí só o resumo, né? Que nós sabemos que foi uma pata, que teve 7 filhos, pôs ovos, 7 ovos, e um dos patinhos era diferente, né? Quando quebrou a casca, viram que era diferente o bichinho. E nem os patinhos queriam brincar com ele, vivia sozinho, solitário, sofrendo. Ninguém, nem os animais, né, queria conversar, brincar com o patinho, porque ele era diferente dos outros. Então, na verdade, o Patinho Feio não era um patinho, como esperado pela mãe e pelos restantes animais da quinta, né? Mas um cisne, ele era um cisne. Então, no final da história, após várias provações, isolamento, né, e muita tristeza, porque ninguém queria brincar com ele, o Patinho Feio transformou-se no cisne mais deslumbrante do lago, não é? Então, se por acaso, por coincidência, o ovinho lá do cisne, né, caiu no ninho da pata. Então, por isso que ele era diferente, porque ele não era um patinho, e se um cisne se transformou num cisne lindo, tá certo? E agora, a reescrita, vocês fizeram a reescrita do Patinho Bonito. Vamos lá, vocês fizeram, foi o que vocês fizeram. Escreveram direitinho do Patinho Bonito, né? Um resumo, um pequeno resumo, o importante é que você tenha feito, tenha procurado, né? Tenha lido a história e tenha feito o que você entendeu, narrando a história do jeito que você entendeu, tá certo? O Patinho Bonito, o ovo, né, quando ele estava ainda dentro do ovo, o ovo dele já era diferente dos outros. Era azul, né, uma coloração azulada. E todos se admiravam com aquele ovo bonito, né? Dentro do ovo ele já era bonito, já era importante. Então, a casca quebrou, né? E aí, como foi, né? O tempo foi passando, né? Milton, né? Ele era tão bonito que uns diziam, vamos colocar o nome dele, vamos ter um ovo, que ele é muito bonito, tem que ter o nome. Colocaram Quaquaquá, outro não sei o quê, então colocaram o nome de Milton, né? O pato bonito, chamado Milton. Então, o tempo foi passando e Milton era o pato mais bonito, né? Todos olhavam, né, para ele e diziam, como ele é bonito. E ele se olhava no espelho e dizia, como eu sou bonito. E aí, com essa boniteza dele, que ele se achava, e os outros também, ele se achava. Ele achava que ele era o tal, que ele era o mais importante. E isso foi indo, e perdeu as amizades. Ninguém queria mais fazer amizade, né, com o pato bonito, porque ele ficou muito importante, ficou muito se achando. Então, o que foi que acabou? Que ninguém quis mais conversar com ele, ninguém quis ser amigo dele, e ele acabou ficando sozinho. Então, ele caiu na realidade, né? Ele ficava pensando, até mesmo com o nome dele diferente. Então, ele caiu na realidade. Ele disse, eu sou um pato como outro qualquer. Então, ele disse, eu sou um pato normal, eu sou um pato normal, né? Você achar bonito, perdeu foi as amizades. Mas nós não devemos ser assim, né? Devemos cultivar a amizade, não deixar que ela se vá, tá? Agora vamos para outra, né? Aqui é a história, né, da formiga com cigarro, né? Então, vamos ver aqui, da primeira, que ela não trabalhava, né? Queria ficar em cima das formiguinhas, que nós conhecemos, que sabemos que a formiga, né? Que as formigas são trabalhadoras, né? Então, a cigarra só queria ficar cantando, né? Não queria fazer, durante o inverno, não queria procurar comida no verão para comer no inverno, então queria ficar na sombra dos outros. Mas só que aconteceu o quê? Que é uma mão ajudando a outra, tá certo? Uma mão ajudando a outra. Vamos lá. As formiguinhas trabalhadoras, né, colocavam comida dentro da sua casa para guardar. Então aconteceu a chuva, né, como todo mundo sabe. A chuva, então, o poema, vamos ver aqui a moral da história.
Qual é a moral da história que vocês acham? Qual as fizeram certo ou errado que vocês acham? Eu acho que é certo, gente, né? As cigarras, né? A humanidade tem que ser em paz, um servindo o outro, que nem tem que estar de uma mão lavando a outra, uma mão ajudando a outra. Nada assim, porque eu trabalhei, então é só meu. Não, vamos dividir, né? Vamos dividir para que possamos viver em paz, em harmonia. Não vamos ser egoístas, não, tá? Vamos viver. Então, eu acho que deu certo, que foi certo, sim, a cigarra, né? As formiguinhas ajudaram a cigarra, tá certo? Tanto que ela pegou e cantou para relaxar as formiguinhas do dia trabalhoso que elas tiveram, né? Com o canto da cigarra, elas ficaram, né? Sentidas, diminuiu o trabalho delas, né? Então, tá certo aí o que as formiguinhas fizeram em ajudar a cigarra, tá certo? E na opinião de vocês, foi o que vocês colocaram? Eu vou querer saber, tá bom? Então, agora nós vamos para o conteúdo. Agora aqui, ó. Observe a imagem da capa deste livro aí. Então, o título é Alice, o País das Maravilhas. E depois você vai escrever a narrativa comparando com a dos seus colegas aqui na turma quando nós voltarmos, tá certo? O que você escreveu aí? Hein? Você tem que escrever um título de acordo com o personagem que você imagina. Aí quem é Alice? Quem era Alice? Vocês vão escrever narrando a história, né? Então, Alice, né, era uma menina, vamos fazer o resumo, porque não dá para escrever toda a história, né? Então, Alice, uma menina curiosa, que segue o coelho branco, né, com colete e relógio branco, mergulhado sem pensar, o coelho, buf, na toca, né? Quando atacada, né, pelos soldados da rainha, Alice acorda. Vocês assistiram esse filme? Então, descobrindo que toda aquela viagem se tratou de um sonho. Alice no País das Maravilhas, né? Então, cada um lê a história, narre do jeito que você quiser, ou escreva contando a história, como está no livrinho, dê sua opinião, sua narrativa, tá bom? A criatividade de vocês. Eu sei que vocês são bastante criativos, tá certo? Faça bem direitinho, organizado, letras legíveis, né? Escrever direitinho, nós compreendemos a escrita e a história, né? O assunto em si. Vamos agora para onde? Está chegando. Vamos aqui para a matéria literária, não é? A matéria literária é fundamental, vamos lá o título, é fundamental que os textos abordem temas permanentes da condição humana, né? Da condição humana. Vida, amor, traição, fé, enfim, tudo que é recorrente e que esteve presente ao longo de toda a existência humana. Então, é fundamental que os textos em si abordem temas permanentes da condição humana, na vida, no amor, na traição, na fé, enfim, tudo que é recorrente e que esteve presente ao longo de toda a existência humana. Vamos seguir? Tudo bem, gente? Olha, muitos artistas pintam quadros, outros fazem esculturas, retratam paisagens e outros escrevem, né? Artista não é só aquela, eu escrevo só eu sou artista, não. Então, muitos artistas, uns pintam os quadros, outros fazem esculturas, retratam paisagens e outros escrevem, cada um com maneira de ser do seu modo que mais gostar. Então, o escritor faz uso das palavras de maneiras diferenciadas, estimulando a emoção, a fantasia. A literatura é uma das formas mais de manifestação artística. A literatura é uma linguagem bem importante na vida do ser humano, certo? Da vida artística e da cultura, da nossa cultura. Então, o escritor faz uso das palavras de maneira diferenciada, estimulando a emoção, a fantasia. Então, a literatura é uma das formas de manifestação artísticas, tá? E bem importante, muito importante, aliás. Texto literário. O que é o texto literário? É uma construção
textual de acordo com as normas da literatura. Já está dizendo, né? Com objetivos e características próprias. Então, texto literário é uma construção textual de acordo com as normas da literatura, com objetivos e características próprias. Texto literário dramático é, portanto, aquele que representa algum tipo de conflito da vida a partir do diálogo entre personagens. Então, texto literário dramático é, portanto, aquele que representa algum tipo de conflito, né, da vida, que a pessoa fica com aquele drama, a partir do diálogo entre os personagens. Vocês já foram no teatro? Quando passar essa pandemia, vão assistir um filme no teatro. É ótimo. E com esses itens aí, com esses pontos aí que vocês leram aqui junto com a tia, vocês vão responder as atividades da página 76 a 79, tá? Vocês vão fazer texto literário, texto com drama e outras coisas mais, tá certo? Beijos e até breve. Fazer a atividade direitinho, tá?